coração, nós queremos agradecer a Ti, Pai. Agradecer pelo Teu senhorio, pelo Teu governo. O que seria de nossa vida se não fosse o Senhor? Um dia a Tua graça nos alcançou, o Senhor trouxe o norte, o sentido para a nossa vida. Nós não apenas estávamos perdidos, mas nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, separados de Ti. Portanto, há uma alegria em nossos corações em poder declarar com convicção que a nossa vida, nosso coração é totalmente Teu. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom ter essa convicção, como é bom poder declarar isso, que a nossa vida é totalmente do Senhor. Nós temos um dono, nós fomos comprados não com nada perecível, nenhuma moeda, nós fomos comprados com o sangue precioso do Cordeiro Imaculado. Bendito seja o nome do Senhor. Declaramos com revelação e com convicção que os nossos corações, eles são totalmente do Senhor, e o nosso anelo, o nosso anseio é que muitos outros corações sejam alcançados, sejam inundados com Tua graça, com Tua palavra, em nome de Jesus, e que o Senhor possa fazer isso nessa noite aqui, alcançar pessoas, tocar pessoas, pessoas que entraram aqui nessa noite, ó Deus, inseguras, ó Deus, preocupadas com o futuro, especialmente com a eternidade. Que a Tua graça alcance esses corações, que mais vidas possam declarar, como estamos declarando aqui: meu coração é totalmente Teu. Em nome de Jesus, Senhor, presida sobre nós mais uma noite, repreenda toda adversidade, toda oposição do inimigo, leva mentes e corações cativos ao Teu senhorio, a Tua vontade. Declaramos com plena convicção: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Governa, Senhor, governa entre nós. Repreenda toda oposição, toda adversidade, toda frieza, toda inquietação na alma, no espírito. Nós declaramos liberdade, leveza na autoridade do Teu nome. Que Tu possas fazer o que lhe apraz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos já com alegria, com gratidão, porque sabemos que o Senhor já está fazendo, e o Senhor há de completar toda a carga, toda aquela porção que o Senhor separou para essa noite. O Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Pedimos a Ti com alegria, em nome de Jesus, para a glória, para a honra e exaltação do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz para o teu coração, no nome de Jesus. Boa noite, amém. Boa noite. Aleluia. Já estava com saudade de vocês. Um mês fora foi suficiente para sentir saudade de vocês. Nós estamos retornando de mais um período de missões temporárias, como nós fazemos com a graça de Deus todos os anos. Um compromisso que já estamos nele aí há mais de 10 anos, onde temos dedicado as férias de janeiro para servir a Deus na obra extralocal. Esse ano nós tivemos a bênção, a alegria de enviar equipes para Bom Jesus, aqui no estado do Rio, para Bahia, para Porto da Folha, no sertão sergipano. Também já fazemos isso há um bom tempo, e apesar das batalhas que é de praxe, os relatórios são de muitas bênçãos, são relatórios muito bons daquilo que Deus fez, e de fato o Senhor é fiel, né? Ele nos envia, Ele nos capacita e Ele opera, né? Então nós temos ouvido muitos bons relatórios do que Deus fez durante esse tempo. Bom, queridos, Hebreus capítulo 1, no verso 1, diz que Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Não é esse texto que eu vou ler, é só uma introdução. Hebreus 1 diz que Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Eu estou convencido que a inspiração maior para a palavra dessa noite parte de uma experiência pessoal. Você vai ter que ter paciência, a meu ver, eu sei que você tem. Se for necessário, e lógico que nós não vamos perder a oportunidade de outro momento a gente ir compartilhando mais sobre isso, mas a inspiração para a hora
ela está baseada numa experiência pessoal. Eu quero começar lendo com você o texto de Abacuque, que está no livro capítulo 3, Abacuque capítulo 3, vamos ler do verso 17 ao 19, um texto conhecido, cantado. Você abre ou você vai ler aí na projeção. Mas Abacuque 3, 17, 19 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Verso 19, para os instrumentos de corda. Até o 18 está bom. Bom, no ano de 2021, ou o ano de 2021, foi um ano de grandes conquistas, isso foi fato, mas também foi um ano não só de grande, mas foi um ano de intensas batalhas. Nós vimos sonhos esperados por anos em Deus se concretizarem. Foram alguns sonhos orados, esperados, que eles se concretizaram. Eu não vou descrever todos aqui, mas já relatei a maioria deles em outro momento que eu estive junto aqui com a liderança. Mas foi um ano que nós vimos Deus concretizando o sonho da fundação da escola ProID, Escola Cristã, um projeto alinhado com o plano de Deus, que vai obviamente muito além de uma proposta pedagógica convencional. Nós já oramos por esse tema há anos, mais de 20 anos, e tivemos uma alegria assim sobrenatural, poderosa, de ver Deus concretizar esse sonho esse ano. Diga-se de passagem, a nossa escola inaugura amanhã oficialmente, com muito louvor. Quando terminar aqui, pode aplaudir, até eu vou aplaudir. Gente, que reação surpreendente, bacana. Chegou a me emocionar. Bom, nós iniciamos também no ano passado o ProIdcast, uma estratégia que ampliou a mensagem do reino e tem trazido de fato muita edificação para os participantes. Eu vi alguns testemunhos, alguns depoimentos muito importantes do ProIdcast lá na Bahia, e pessoas que não são nem vinculadas conosco. Só para avisar vocês, quarta-feira agora, se Deus quiser, nós vamos estar abordando o tema A Doutrina de Jesus com Sérgio Franco. Então já anota aí para você acompanhar ao vivo, interagir, perguntar, e vai ter um brinde legal. E dentre outras conquistas do ano, nós terminamos o ano com a ordenação de 2 pastores, foi o Primo e o Gustavo. Para mim foi um momento assim culminante, um momento impactante, mais um momento onde eu pude declarar com meus irmãos, com toda a alegria, de que Deus ouve nossas orações, e nós temos um alvo de oração permanente, que Jesus nos ensinou para orarmos, para que Ele envie obreiros para a seara. Então nós concluímos um ano de batalhas intensas, de muitas lutas, também com conquistas relevantes, conquistas importantes, e dentre elas, essas que eu estou citando, nós concluímos um ano com a ordenação de 2 pastores. Isso significa muito, muito mesmo. Bom, mas nos últimos dias do ano, o ano passado, nos últimos dias, as lutas elas se intensificaram, e elas se intensificaram no âmbito pessoal, no âmbito familiar, saúde. Ano passado eu enfrentei algumas batalhas fortes com saúde. Em meio a toda essa batalha pessoal, familiar, eu contraí no final do ano aquela influenza. Para mim o negócio foi dobrado. Eu fiquei 2 semanas e aquilo me afetou muito fisicamente, minha voz. Então, nos últimos dias do ano, a luta ela se intensificou, funilou. Ela veio para um âmbito pessoal, familiar,
E nós decidimos que excepcionalmente nós não iríamos nos comprometer com missões temporárias. Nós decidimos que nós não iríamos para a Bahia, nós iríamos ficar no domicílio, nós iríamos atentar para a nossa condição. Chegamos a conversar, publiquei para alguns irmãos: olha, depois de mais de 10 anos, indo com a minha família, servir a obra de Deus com alegria, me doar pelos irmãos, entendemos, na nossa ótica, que nós não iríamos naquele momento para a Bahia. Nós estávamos de fato emocionalmente exauridos, espiritualmente também exauridos. Só que nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que baixam a guarda sem ouvir Deus. Nós procuramos persistir com Deus, ouvir Deus, para que as nossas emoções não influenciem na sua vontade para a nossa vida. Então eu comecei a buscar a Deus na palavra, em oração, para que Ele nos desse um norte, para que Ele falasse conosco de forma mais clara se essa era a vontade dEle, porque de fato a gente estava assim, afetado mesmo, e a decisão a priori é: vamos reduzir a carga, não vamos para a Bahia. Então, esse texto de Abacuque 3, 17, 19 e outros que vou citar, eles foram catalisadores para uma reação. Com a graça de Deus, quero compartilhar um pouco com vocês. Quando eu li esse texto, e li também outros textos, orando ao Senhor, eu comecei a entender que era a vontade de Deus que nós mantivéssemos o nosso compromisso com a obra extralocal, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das limitações. A vontade de Deus era que nós mantivéssemos o nosso compromisso com a obra extralocal, no caso específico, com esse envio para a Bahia. E eu vou dizer para vocês, foi um dos períodos mais tensos e intensos que já vivemos nos últimos anos. Pelo estado que nós nos encontrávamos, de repente Papai do Céu podia dar um alívio, né? Podia dar uma canja, mas foi um dos anos, escuta, mais tenso e intenso que nós já vivemos, todos esses anos que nós temos servido a Deus, nesse nível. Vou resumir algumas coisas. Nós enfrentamos muitos casos de Covid-19, influenza, e o que desfalcou a equipe em algum momento. A Eliana foi uma guerreira que passou por vários momentos de Covid, não se escondeu, não se acovardou, teve prudência, mas interagiu, serviu, e ela passou aqueles momentos mais críticos da Covid, não pegou Covid. Eu peguei Covid em setembro do ano passado, e fiquei com ela dentro de casa, cheguei a dormir com ela, ela não pegou Covid. Exatamente nesse período, na Bahia, a Eliana contraiu Covid. Da turma que pegou Covid, eu penso que ela foi a mais afetada. Ela ficou duas semanas fora do circuito. E na equipe, do modo geral, nós registramos influenza, Covid, enfim. Porém, realizamos um casamento, fizemos um retiro vinho novo adaptado, porque esse retiro vinho novo é um retiro periódico, é um retiro para novos. Esse retiro nós fazemos normalmente retirado, né, como o nome de retiro, né, e nós fizemos um retiro numa versão adaptada. Ministramos 4 noites com as lições revisadas, compactadas, e foi um impacto, reuniões difíceis de parar. Nós realizamos um luau evangelístico, foi muito legal, teve uma adesão muito boa. Nós movemos ação social nas aldeias. Dessa vez foi na equipe uma dentista, a Bárbara, nos serviu lá com a aplicação de flu. E outra coisa também, uma galera nova que foi conosco, mas uma galera assim muito atuante, teve uma participação muito boa. Então nós tivemos essa mobilização social nas aldeias, realizamos um batismo lá também, e fechamos nossa estada lá com um funeral. Um menino vinculado conosco, e desde que nós chegamos lá, todos os dias ele estava conosco, tomando café, almoçando, todos os dias. Um menino de 16 anos,
que morreu afogado. Nós despedimos a equipe que voltaria para Cabo Frio. Eu estava muito cansado, e eu falei para ele: Ana, agora a galera foi embora, o giro reduziu, nós vamos dar um jeito, vamos dar uma descansada, vamos levar as crianças para a praia, e aí vamos em Porto comprar alguma coisa. Quando eu estou saindo com o carro, alguém chega para mim e fala: fulano não se afogou. Então, na minha cabeça, ele se afogou, saiu da água, estava na areia. Quando eu cheguei lá: cadê o menino? Falei: cadê o menino? E os outros chorando. Ele falou: sumiu. E eu corri em casa, peguei o equipamento e mergulhei até escurecer. O bombeiro chegou, não estava aguentando mais. Cheguei em casa, não conseguia mais levantar o braço, que a gente descia e fazia aquela varredura no fundo com o braço, porque a água estava escura, tinha uma corrente em cima, uma corrente embaixo, e mergulhamos até tarde. A igreja, quando soube, foi para a praia, e lanterna, stand-up, caiaque, e a gente procurando aquele menino, e nós nos envolvemos desde a busca do corpo até a remoção para o IML. Não tinha rebecão, e a história de Digo, a galera está aqui, sabe, foi difícil, e nós nos envolvemos até o sepultamento. Na noite desse ocorrido, aquilo me afetou muito, que aquele garoto, eu preguei domingo, quando eu terminei de ministrar, ele me abraçou e ele falou: Samuel, eu quero te dar um abraço. Um menino desancorado de família, a gente estava pensando o que fazer com ele, e o menino que Deus tirou da malha do tráfico. Ele me abraçou e falou: quero te dar um abraço, te agradecer o tanto que eu recebi aqui, como é bom estar com vocês. E 24 horas depois ele se foi. Então foi um negócio muito impactante. Eu liguei para o Franco, falei: Franco, a situação no momento é essa, e vou te falar, isso me afetou um pouco, me afetou bastante. E ele falou: Samuel, vou te falar objetivamente, Jesus será glorificado nessa história. E aquilo entrou assim como uma água dentro de mim, e nós seguimos, de fato, assim, Deus moveu muita coisa, que em algum outro momento a gente vai compartilhar, vamos ter oportunidade, se Deus quiser, mas nós retornamos espiritualmente emocionalmente cansados, espiritualmente renovados, mas emocionalmente assim, um pouco desgastado, fisicamente, até pela pressão da estrada também, mas nós retornamos com a certeza de uma semeadura que vai marcar um novo tempo naquela localidade. Nós vimos com toda certeza assim uma semente boa no chão, que está germinando assim frutos significativos para um tempo marcante, e nós estamos aí para dizer para Deus o sim, o amém, que Ele possa nos usar da maneira e da forma que Ele quiser nos usar, que o Cordeiro receba todo o sacrifício, toda entrega por nós, através da nossa vida. E, bom, voltando lá para o texto, só a introdução, né? Voltando para o texto de Abacuque, ele nos ensina que a chave para uma vida cristã vitoriosa não é a ausência de problemas. É isso que nós entendemos aqui no texto. Uma vida cristã de vitória, uma vida cristã de triunfo não está relacionada à ausência de problemas, mas saber reagir os problemas com a perspectiva correta. Verso 17 ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta. Que expressão é essa? A oliveira, ela mente, essa expressão, quando você retira a azeitona, passa ela na prensa, não sai azeite. Então é uma ilusão de ótica. Você vê a azeitona, passa na prensa e não sai azeite. Então ele está dizendo: ainda que a oliveira minta, ou seja, ainda que na azeitona não tenha óleo, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, o lobo pegue as ovelhas, e nos currais, ele diz, não haja pasto. Diz: eu todavia me alegrarei no Senhor, louvarei o Deus da minha salvação. Ainda que eu não tenha nada disso, ainda que eu perca tudo. E Abacuque está falando de uma época
que a agricultura, a pecuária era a base da economia. Então ele está dizendo, ainda que eu não tenha nada disso, eu vou me alegrar, eu vou confiar, eu vou esperar nele. Então, vitória, uma vida cristã prevalecente, bem-aventurada, não está relacionada à ausência de problema. Está ligado à forma ou nós reagirmos aos problemas numa perspectiva correta. Então, como achar alegria em meio à crise? A gente pode encaixar essa pergunta para ficar mais claro. Como eu encontro alegria? Como eu encontro alegria quando a figueira não floresce, quando não tem fruto na vide, quando a oliveira mente, quando nos campos não produzem mantimento, quando as ovelhas forem arrebatadas, quando eu estou passando por aflição, por privação? Como eu vou me alegrar? Onde eu vou achar alegria? E ele vai dizendo aqui que nós encontramos alegria quando nós decidimos nos fortalecer no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, nós encontramos alegria nas lutas, nas privações, quando escolhemos, quando decidimos nos fortalecer no Senhor. Ele é fortaleza e salvação. Ele nos livra dos inimigos. Ele nos cinge de força. E essa força que o Senhor nos cinge é aquela força sobrenatural. Quando você ouve aquela expressão, eu não sei de onde eu tirei força para fazer aquilo, eu não sei como eu reagi, mas de repente algo me tomou e eu reagi de uma forma que eu não consigo explicar. Quem faz isso? É o Senhor que faz. Ele nos cinge de força. Foi a força que Jacó experimentou para servir os seus netos, quando naturalmente não podia fazer nada. Onde está isso? Hebreus capítulo 11, verso 21, diz que pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, o texto diz que ele adorou. Jacó, ele tinha motivo para encerrar a sua carreira ali, não fazer mais nada, ele estava no fim da vida. O texto diz que ele estava para morrer, mas pela fé, ele se fortaleceu, ele abençoou e ele adorou. O verso 19 de Abacuque diz que Deus faz os pés como os da corça e faz andar altaneiramente. Repete comigo: Deus faz, diz, os pés como da corça e faz andar altaneiramente. A corça é um animal que anda nas montanhas. A corça se abriga nas montanhas, nas fendas das rochas, e assim ela se protege dos seus predadores. O Senhor faz a mesma coisa com aqueles que decidem confiar nele. O Senhor faz a mesma coisa para com aqueles que não negligenciam a sua vontade. Em meio às tribulações, em meio às dores, o Senhor nos leva para os lugares altos. O Senhor nos livra dos inimigos, o Senhor nos coloca na fenda da rocha. Mas quando isso acontece, quando em meio às lutas, às aflições, às privações, nós escolhemos confiar no Senhor, nós escolhemos esperar no Senhor, nós escolhemos descansar nas promessas do Senhor. Quero contar uma história para a gente abrir o nosso entendimento, que é a história de Ana, mãe de Samuel, que também nos ensina que nossos problemas pessoais não podem nos parar, não podem nos tirar do nosso serviço a Deus e do nosso serviço ao próximo. A história de Ana está registrada em 1 Samuel, capítulo 1, do 1 a 22, eu não vou ler todo esse texto,
para que a gente ganhe tempo, mas eu quero lembrar essa história e contextualizar essa história no tema que nós estamos abordando aqui. Ana, esse nome significa graça, e Ana era uma das duas esposas de Eucana. A outra esposa de Eucana chamava-se Penina, e Penina tinha filhos, e Ana era estéril. Segundo a lei, a primeira mulher que fosse estéril, o homem poderia casar-se com outra para gerar filho, e a mulher estéril era a mulher desvalorizada. A esterilidade era vista como um sinal de maldição. E o verso 7, o capítulo 1 de 1 Samuel, o texto diz, se puder depois projetar para mim, o texto diz, vou ler, o texto diz assim: e assim Ana fazia de ano em ano. Todas as vezes Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 6, vou ler o 6 aqui também. O texto diz que a sua rival a provocava excessivamente e a irritava, porque Deus havia cerrado a sua madre. Então Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana, e nós vemos no verso 6 e 7, registra que Penina era rival de Ana. Penina provocava Ana excessivamente por causa da sua esterilidade, e Penina fazia isso inclusive quando Ana subia à casa do Senhor para o sacrifício anual. Quando você olhar o texto aqui com atenção, você vai ver que Ana ficou tão afetada emocionalmente com a situação, que o texto diz que Ana chorava e não comia. Imagina, duas mulheres, uma gerou e a outra não gerou. Essa que não gerou convivia no mesmo ambiente que a outra, e a outra provocava todo dia. Quando ela subia para a adoração anual no templo, Penina provocava, e ela provocava num ponto assim de maior dor. Ela provocava Ana porque Ana era estéril e ela podia gerar. E Ana ficou tão abalada emocionalmente, que ela só chorava e não comia. Porém, toda essa situação na vida de Ana não abalou a sua fé. Não abalou a sua fé nas promessas de Deus. Mesmo afligida, ela manteve seu compromisso com Deus, seu serviço, sua adoração, sua oração, e isso fez toda a diferença. O verso 10 diz assim: levantou-se Ana, outra expressão, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se tu benignamente atentares para a minha aflição, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva, e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Mesmo afligida, mesmo diante daquela situação onde a Ana estava emocionalmente muito abalada, ela não permitiu que a sua fé fosse afetada. Ela não titubeou em tua fé nas promessas de Deus. A vida de Ana nos ensina que as oscilações emotivas da alma, as perdas, as decepções pessoais não podem nos impedir de servir a Deus. Não podem. Eu vou pegar esse exemplo de Ana para concluir essa reflexão, pontuando algumas coisas, para a gente orar. Se alguém aqui que por algum motivo tem se esquivado do chamado, da vocação de Deus para a tua vida, se alguém aqui entre nós que tem vivido um nível tamanho de tribulação, talvez de perda, e você está desanimado, você está desanimada, você está indisposto a prosseguir no propósito que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, nessa noite, essa é uma noite de você reagir, é uma noite de você se posicionar, é uma noite de você se reanimar no Senhor, se revigorar no Senhor,
Não se entristecer, porque a alegria do Senhor, como diz a palavra, é a nossa força, é o nosso vigor, é a nossa disposição. Então, o que nós podemos tirar de lição com a vida dessa mulher chamada Ana? Primeira lição é que nós devemos permanecer no lugar do agir de Deus. Que lugar é esse do agir de Deus? O texto diz que Ana subia anualmente para a adoração, para o sacrifício. Anualmente ela tinha um compromisso, um lugar do agir de Deus, um lugar chamado Siló. Siló significa lugar da habitação de Deus. Então Ana afrontada, Ana afligida, Ana numa condição de desigualdade muito deprimente, ela não abriu mão do seu compromisso com Deus. Ela anualmente, regularmente, ela subia a Siló, lugar da habitação de Deus. Nós precisamos aprender o valor de estarmos congregados. A gente canta, a gente lê o valor espiritual do estar junto, o valor espiritual do estar congregado. Salmo 133 diz que ali o Senhor ordena a sua vida e a sua bênção para sempre. Ali aonde? Na comunhão. Jesus diz: onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. E quando Jesus se faz presente, certamente os milagres acontecem. Então nós temos aqui uma mulher sofrendo, afrontada, emocionalmente abalada, chorava, não dormia, mas o texto diz que ela se manteve comprometida no lugar do agir de Deus. Fora de Siló, você não vai superar o que você está passando. Juntos, nós somos mais fortes. Deus não tem compromisso com descompromissado. Então, primeira lição para a gente refletir: precisamos permanecer no lugar do agir de Deus. Mesmo que nesse lugar do agir de Deus, nós encontramos algumas peninas, nós encontramos alguns conflitos relacionais, porque nós somos chamados para amar não pessoas ideais, mas pessoas reais. Então, mesmo que a gente encontre muitas das vezes essas tensões, o melhor lugar para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, mesmo que estejamos tão afetados, esse lugar é Siló, e esse lugar é a igreja. Então você não pode deixar Siló, você não pode deixar a igreja. Tem toda uma trama, toda uma conspiração do inimigo para descongregar. O trabalho do inimigo é descongregar, é segregar, porque à medida que ele separa, à medida que ele isola, ele fragiliza e ele destrói. Então o desafio é você permanecer no lugar do agir de Deus. Segundo, devemos orar com perseverança. A oração é um combustível que nos move. Tudo que nós experimentamos da parte de Deus passa pela oração. Agora, você há de convir que a oração requer disciplina. A oração envolve disciplina, envolve determinação. Mas você precisa orar, porque o que você vai ter da parte de Deus vai ser mediante ao teu pedido, ao teu clamor, à tua súplica. Orar com qualidade, orar com intensidade na presença de Deus. E o texto diz que Ana, ela orou. O verso 10 diz que Ana orou numa intensidade tão forte, tão tremenda, que o texto diz: levantou-se Ana e com amargura de alma, olha a expressão, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou. Eu ouvi um irmão que falou para mim: Samuel, eu não estou orando mais, eu estou fazendo choração, não é mais oração.
Eu já não consigo mais orar, eu abro minha boca, começo a chorar, e aí, às vezes consigo falar, só choro, mas Deus sabe o que está no meu coração. Ana aqui estava num nível mais profundo, Ana estava num nível de choração. O texto fala de amargura de alma e choro, mas o texto diz que Eli, quando viu os movimentos dos lábios de Ana, o sacerdote, quando ele olhou ela no templo orando, ele achou que ela estava embriagada. Pensa na intensidade de oração, que alguém olha para você e pensa que você está embriagado. Mas se você tem vivido hoje todo um quadro de luta, de afronta, você tem vivido circunstâncias muito difíceis, você tem pensado que você não vai conseguir romper, isso tem te cercado de uma forma que você está paralisado, está paralisada. Você precisa estar posicionado. Não sai de Siló, não sai de Siló, fique em Siló, fique no lugar do fluir da manifestação de Deus. Ah, mas tem aquele irmão, aquela irmã, parece Penina, me afronta. Tá, não sai do lugar do mover da manifestação de Deus, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua salvação, o Senhor te faz andar altaneiramente, o Senhor te esconde na fresta da rocha. Não saia de Siló, em nome de Jesus, não saia de Siló, fique no lugar que o Senhor te plantou. Ore o Senhor, mas não é uma oração água com açúcar, é uma oração de derramamento de alma na presença do Senhor, é uma oração de intensidade, é uma oração com lágrima, é uma oração com jejum, é na oração que Deus move. Eu não sei se você organiza as suas orações, mas eu peguei meus itens de oração, meus alvos de oração, pessoal, familiar, final do ano, e fui olhar os alvos. É tão legal você olhar os alvos e você ir ticando e falar, graças a Deus, esse Senhor respondeu, esse respondeu, esse respondeu. É uma oração responsável. Você precisa visualizar o alvo, orar, chorar pelos alvos. Às vezes nós empreendemos energia e falamos com quem não deve. Nós temos que buscar Deus mesmo. Se não está conseguindo falar, fica chorando lá, mas ora, porque o Senhor ouve a oração. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-lhe-á, pois todo aquele que pede recebe, e aquele que busca certamente ele vai encontrar. E o texto diz que Ana também ela fez um voto a Deus. Ela falou: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu vou consagrar esse filho a ti, eu vou criar esse filho na tua presença durante toda a tua vida. Nós precisamos estabelecer um propósito, glorificar a Deus com aquilo que nós estamos pedindo a Ele, que nós estamos pedindo a Deus, nós estamos buscando diante de Deus. Se não é para glorificar Ele, então não tem por que pedir. Ele fez um voto, ela fez um voto, e ela honrou a Deus com esse voto. Ela recebeu Samuel e ela ofertou Samuel no templo. E Samuel, durante toda a tua vida, foi um homem, uma criança, um homem consagrado a Deus, que teve um ministério expressivo, um ministério profético marcante. A sua mãe honrou o voto que ela fez a Deus. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, você que está distante, você que tem vivido uma vida cristã periférica, uma vida cristã à margem, no nome de Jesus, você precisa se posicionar hoje em Siló. Você precisa se posicionar hoje no lugar e no agir de Deus. Você que está distante dos relacionamentos, você precisa voltar para os relacionamentos. Você sabe como Jesus te abraça hoje? Sabe como? Ele te abraça através do teu irmão. Sabe como você ouve a voz de Deus muitas das vezes? Você ouve na igreja, você ouve através dos irmãos. Então, se você está longe de Siló, você está longe do lugar, do fluir, da manifestação de Deus, e você está afligido, você está na luta, você está na dificuldade, você precisa se posicionar hoje. Se você está naquela categoria dos desviados,
Eu estive avaliando recentemente e não variou muito. A estatística é de que no Brasil tem 40 milhões de desviados. Se você, infelizmente, por algum motivo, você se decepcionou, você se feriu, você foi abusado, espiritualmente falando, e você se apartou do rebanho, você está longe do propósito de Deus, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, você precisa voltar para Siló. Você precisa ir para o lugar da habitação, ir para o lugar do mover de Deus. Você que tem buscado alegria nos entretenimentos longe de Cristo, você não se satisfaz, seja sexo, baile ou qualquer outra coisa, não há contentamento fora de Cristo. O profeta diz: eu todavia me alegrarei no Senhor, eu todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Não há alegria verdadeira fora de Jesus. Você está perdendo o teu tempo, tua vida está se esvaindo, e você está indo aí de bar em bar, de vibe em vibe. Você precisa se posicionar em Deus, que alegria, satisfação é na presença do Senhor. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Você que tem passado uma crise talvez semelhante, talvez até mais intensa do que essa, foi a crise da Ana. Talvez você está numa crise talvez mais intensa do que eu vivi no final do ano, mas eu sei que eu tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E você tem que ter essa convicção. Você diz: eu sei quem tenho crido, eu sei, ainda que a terra não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não haja fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e os currais não haja gado, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor faz com que os teus pés, com os meus pés, eles andem altaneiramente em lugares altos, não embaixo. Ninguém pode fazer isso. O Senhor pode fazer. Ah, mas eu não quero orar mais porque estou sofrendo tanto com meu marido, aquela casca de jaca. Ah, mas aquela mulher não é fácil. Nem estou orando mais. Estou até desanimado de estar com os irmãos. Vou lá, olho para essa cara, vejo só hipocrisia. Ah, é o diabo que fomenta essas coisas. Ainda que você esteja passando o nível mais intenso de afronta, ainda que você esteja registrando alguma perda nessa hora aí, nessa hora, não saia de Siló. Os teus olhos verão a salvação do Senhor, os seus olhos verão a provisão do Senhor. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E não digo do que eu leio que é bom e do que eu ouço, eu digo do que eu vivo. Tanta provisão que eu recebi de Deus. Eu tenho isso aqui para falar do Senhor. Isso aqui. Se o Senhor me levar hoje, eu vou alegre. Talvez não na dimensão que Paulo disse, mas eu posso dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu sei que meu Redentor vive. De Siló eu não saio. De Siló eu não saio. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O lugar que você tem para experimentar alguma coisa boa, o lugar da oportunidade, o lugar da visitação, chama-se Siló, igreja. Mas tem penina na igreja, tem mesmo, uma porção de penina.
mas é o lugar que Deus escolheu para mim e para você. As peninas da igreja é para aperfeiçoar o nosso amor, nossa paciência. Não é para a gente fugir, cheio de autocomiseração. Não é para você fugir. As peninas que encontramos é para aperfeiçoar nosso ministério de oração. Não sai de Siló. O nome de Jesus não sai de Siló. Você que está hoje aqui nessa noite, você é um agraciado por Deus, você é amado por Deus. Você que está me ouvindo aí pela internet, você que entrou aqui hoje, está desviado. Você vai me falar o motivo, eu vou entender, mas não vou aceitar. Você fica assim. Hoje o Pai te chama para Siló. Você que está no contexto da igreja, mas o coração está longe, você já não vibra mais. Já viu aquela frase assim, que é uma realidade que retratou o povo que estava no êxodo, que saiu do Egito? Mas a gente ouve uma expressão assim: fulano saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. Fulano saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Então tem muita gente desviada no coração. Alguma coisa aconteceu. Hoje é o dia de você se voltar para o Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Quero que você feche os teus olhos e abra o teu coração. Nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Que o Espírito Santo reative a tua vida. Que o Espírito Santo atraia você a Siló. Atraia você ao lugar do fluir, da habitação de Deus. Que você saia daqui nessa noite dizendo: olha, eu estou passando por tudo isso, mas eu vou me alegrar nele. Ele é minha fortaleza. Ele me leva para o alto. Ele me coloca na fenda da rocha. Ainda que essa seja a sua realidade, o Senhor vai mudar isso. Quantos tem promessa aqui? Levanta as mãos. Quantos tem promessa? Todo mundo tem promessa, muitas promessas. Promessas que já realizamos, já conquistamos, outras que não. Mas eu vou dizer para você: o lugar que você vai pegar no colo o teu filho, o filho é aquela promessa que um dia você ouviu da parte de Deus. O lugar que você vai pegar o teu Samuel nos braços é em Siló. É no meio da igreja, é nos relacionamentos, é na igreja, no meio da igreja. Vibre com a igreja, ame a igreja, apaixone-se pela igreja, porque é na igreja que o Senhor se move. Temos tribulações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Reaja às aflições, reaja às dificuldades dentro de uma perspectiva correta. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Eu venci o mundo, diz o Senhor. É aqui que você vai segurar o teu Samuel aqui. É aqui em Siló que você vai cumprir, vai ver cumprido na sua vida as promessas de Deus. Eu quero profetizar para a tua vida. Se há alguém estéril aqui, a madre vai se abrir. Se há alguém aqui solteiro, esperando no Senhor a família, eu profetizo a tua família na autoridade do nome de Jesus Cristo. É um direito teu conquistado na cruz do Calvário. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, num ano difícil, um ano de recessão, eu profetizo emprego, prosperidade, empresa fluindo, porta se abrindo, recurso vindo nas tuas mãos para você glorificar o Senhor, para você abençoar, expandir o reino de Deus. O Senhor está liberando Samuel aqui, os Samuéis. É em Siló que você abraça Samuel. É em Siló que você recebe as promessas. Não recua, não retroceda. Não seja enganado pelo teu sentimento, por tuas emoções. Se você crê que Deus está te restituindo nessa noite, comece a glorificar o Senhor. Comece a adorar aquele que vive. Deus fiel, verdadeiro. Fui escravo, não importa o que passou. O meu Deus me transformou.
Samuel aqui. Você que está longe, está desviado, você que está descompromissado, vem para Siló em nome de Jesus. Vem para Siló, vem na sua atitude. E depois você procura alguém e fala: meu irmão, eu estou me reconectando, me realiançando, me posicionando. Vem para Siló. Todos nós temos passado muitas lutas, muitas aflições. Estamos vendo um tempo difícil, um tempo de afronta, um tempo de assédio espiritual muito intenso. Mas não saia de Siló, não saia do lugar da habitação de Deus. Tem alguém aí que está distante do Senhor. Você sabe que você está presente, mas teu coração está desviado. Você tem feito concessões para a tua carne que você não fazia, mas você tem feito ultimamente, teu coração está desviado. O Espírito Santo te chama nessa noite: volta para Siló, volta para a presença do Senhor, volta para o caminho do Senhor.